Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu vou falar aqui sobre a venda de call, tá? Que é uma das quatro operações básicas com opções. A gente tem as calls e as puts, né? Então a gente pode comprar e vender uma call e a gente pode comprar e vender uma put. Então essa operação é venda de call. É uma operação arriscada, né? Uma operação polêmica, muita gente não gosta. Enfim, tem seus riscos, mas se a gente estudar, né? Se a gente perceber os riscos, sabendo dos riscos, dosando a mão, não é tão ruim, né? Toda estratégia, toda operação tem suas vantagens e desvantagens, né. Então esse aqui é o gráfico de payoff, eu vou mostrar para vocês depois. Então em que consiste essa operação? É uma venda de call, né, sem possuir o ativo de referência para cobertura. A gente já viu aqui no canal a venda coberta, né, é quando a gente vende uma call, mas a gente está coberto pelo ativo. Nesse caso aqui a gente vende uma call sem o ativo, sem a cobertura, né. Então, nosso risco é para cima. A venda coberta, a nosso risco é para baixo, tá. Pode gerar lucro com o prêmio recebido, mas carrega o risco de uma subida desenfreada. Então, a gente tem que dosar a mão, né, aqui. Portanto, a dosagem do tamanho da posição é essencial para o sucesso da operação. Não adianta a gente querer ganhar muito de uma vez, então a gente tem que ir devagar com isso, né, porque tem seu risco, o risco é limitado para cima, né. Dá para fazer proteções, mas enfim, isso é um assunto para outra oportunidade, tá. Ela é de fácil montagem, mas exige um pouco mais de experiência, né. A operação arriscada. O conceito de risco tem a ver com muito, né, com o conhecimento que você tem sobre o assunto. Então, para mim, por exemplo, abrir um supermercado é muito arriscado, porque eu não conheço nada, não conheço fornecedor, não conheço da atividade, trabalhei com comércio, então para mim é arriscado, às vezes para você não, né. Então, com o conhecimento da pessoa, né, então você tem que dosar a mão, tem que saber que tem que dosar a mão, né, saber onde você vai perder, onde você vai ganhar. Então conhecer a operação é essencial para você ter sucesso, né, nos trades, nas suas operações, nos seus investimentos em geral, né. Então ela tem um viés baixista, né, então a gente ganha com a baixa ou com a estabilidade do papel, se ele ficar parado ali, se você percebe, se você tiver vendido, você vai perceber que o preço da opção, né, se você vende ele hoje, na semana que vem ele já vai ter caído, provavelmente vai ter caído, então ele perde valor com a passagem do tempo. Então se você está vendido, você tende a comprar ele mais baixo, então tem esse viés baixista. O risco ilimitado, como a gente comentou, e retorno é limitado ao prêmio que você recebeu ao vender aquela opção. Então, você vende uma opção lá de 1,50, um lote, 1,50 vezes 100, né? Você está limitado, seu lucro máximo vai ser de R$ 150. Qual que é o tipo da estratégia? Uma estratégia de renda, né? E se você vender ela bastante dentro do dinheiro, ela é uma estratégia mais direcional, tá? Na minha visão. Essa estratégia pode ser uma alternativa para você sortear o papel, né? Quando você vende a descoberto o ativo, você tem custo da corretora, né, você tem custo de aluguel, e você vendendo uma call, você tem que ter só a margem, né. Então, assim, pode ser uma alternativa para você apostar na baixa, né, existem várias operações que você pode apostar na baixa, mas essa pode ser uma alternativa a shortear o papel, shortear o ativo em vez da opção, isso que eu quero dizer. Então, quando que a gente vende uma call? Quando sobe muito, né, a gente acredita no recuo do papel, ou uma tendência de baixa, a gente espera um recuo, né, uma correção, acreditando que vai continuar a cair, né. Então, essas 2 situações, eu acredito que sejam as melhores oportunidades, né. Ou no papel lateral também você acredita que vai ficar lateral ali, que vai continuar a lateralidade, então seria uma terceira oportunidade, tá. Claro que não é recomendação, o conteúdo aqui é somente educacional, tá. Então a gente pode fazer em ações, dólar, né, índice, ETFs, commodities, né. Então eu coloco aqui o asterisco, né, em ETFs, porque a gente aqui no Brasil, a gente tem a BOVA11, que o lote padrão é uma unidade, tá. Diferentemente das ações, que o lote padrão é de 100. Então nas ETFs você consegue operar a partir de uma unidade, que facilita bastante, principalmente para o iniciante, para ele não tomar muito risco, né, de início. Com uma unidade, né, uma opção, você consegue operar já, então o seu risco é muito menor do que se você operar um lote de 100 opções, né. Então ela permite a geração de renda, né, com a venda da opção, você ficar vendendo ali, né, ela virar pó, você vai vendendo todo mês, com as rolagens, tá. Às vezes ela vai dar exercício, né, mas você pode rolar para o mês que vem. Então um exemplo aqui, você vende a Petro a 34, tá. Então, Petrobras, A de janeiro, 34 é o strike. Vai dar exercício ou, enfim, você quer rolar ela para o mês que vem. Você extrai uma renda disso, tá? Como o seu compromisso você jogou de janeiro para fevereiro, né, você é remunerado por essa operação, tá? Por essa rolagem. Então, como que fica? A gente tinha vendido a Petro a 34.
A rolagem é a seguinte: a gente recompra a 34 e vende a B34 do próximo mês, né, recebendo mais prêmio por isso. O Simulate da Petrobras hoje está dando em torno de 2% na linha do dinheiro, tá? Com um ativo, né, com um ativo negociando ali perto do strike, tá? Mesmo no nível do dinheiro, ele dá em torno de 2%. Então imagina só, você deixa seu dinheiro na renda fixa, ele rende hoje em torno de 1%, né, e você faz uma operação dessa, mais 2%. Claro que você não vai tomar toda a sua margem, né, então ela não exige capital. Não existe que você deixe o dinheiro na corretora, parado. Você pode deixar ele aplicado, rendendo juros, e fazer essas operações aqui, que exigem somente a margem na corretora, tá. Então você recebe da renda fixa e tem a chance de receber também dessa estratégia, por exemplo. Tem várias outras estratégias, mas enfim, essa é uma oportunidade, essa é uma delas, né. Vamos falar agora um pouco das vantagens e desvantagens, tá. Vantagens: recebimento de prêmio imediato, tempo está a seu favor, como eu falei, se ela ficar parada, você vai percebendo o desgaste, então você vai recebendo mais prêmio, e alta probabilidade de lucro, tá. Então você ganha uma leve alta com ela parada ou com a queda, tá. Se ela subir muito, você vai perder, mas se ela subir pouquinho, você ainda consegue ter um lucro. As vantagens: o risco é limitado, então a gente tem que dosar a mão, não pode fazer uma operação grande, tem que fazer de pouquinho, bem menor do que a nossa capacidade, tá. Então, por ter risco, ela exige uma alta margem. Tem o risco de exercício antecipado nas opções americanas, tá. E movimentos explosivos podem gerar grandes prejuízos. Então, quando a gente vai fazer a operação, a gente tem 3 opções: vender ITM, ATM ou ATM. ITM é o strike abaixo do preço do ativo. ATM, strike no mesmo nível do ativo, e o ATM, strike acima do ativo. Quando você vende uma ITM, você está pensando mais no direcional, tá? É uma opção mais direcional, mas você recebe o maior prêmio. Comparando as 3, ela tem o maior prêmio, comparando com a ATM e com a ATM. A ATM, você tem um prêmio equilibrado ali que você vai receber, né, é um bom custo-benefício. As rolagens são melhores, tá, e o desgaste do tempo é muito maior, tá. Ela tem um bom desgaste do tempo, bem melhor do que a ITM e bem melhor do que a OTM, tá. Então se ela ficar parada, se passar uma semana, ela vai desgastar, né, ela vai perder muito mais valor, você vai ganhar mais, né, nela, do que na OTM, por exemplo, na ITM também, tá. Então a ATM, para desgaste do tempo, né, uma operação que você acredita que ela vai ficar parada, a ATM eu acredito que seja melhor. E por fim a OTM, tá? Ela tem grande chance de virar pó, então a gente tem ali em torno de 70, 80, até 90% de uma OTM ela virar pó, ou seja, você vendeu, né, você vendeu a opção, você colocou o prêmio no bolso e tem chance de virar pó, ou seja, ela expira, você não tem que recomprar, né, você simplesmente quando ela chega na data de vencimento, você bolsou e você não tem mais compromisso, né, quando ela chegar na data de vencimento, desde que o ativo fique abaixo do strike. Então, se a gente vendeu a 38 e a Petrobras não chegou acima do 38, ela vai virar pó, né, você vai embolsar o prêmio. Então a gente ganha na estabilidade, na ligeira alta ali e na baixa também. Esse aqui é o gráfico de payoff, tá? Coloquei, por exemplo, a Petrobras, tá? Só um exemplo, não é nenhuma recomendação, tá? Coloquei aqui como se a gente tivesse vendido uma opção, tá, a 1,50 da Petrobras, ela está custando 34. Então esse aqui é o gráfico de payoff, tá? Deixa eu pegar aqui no mouse para mostrar. Então o lucro máximo é 1,50. Então, ficando abaixo dos 34, a gente vai ganhar esses 50. E até o 35,50 a gente está ganhando, tá? Então ela pode subir 1,50 ainda, né? Pode cair, pode ficar parado, pode subir até 1,50 na data do vencimento, que a gente vai estar ganhando, valor aqui, a gente vai estar no lucro ainda, né? Não vai ganhar o tempo cheio se ela ficar acima de 34, mas a gente ainda vai estar no lucro. Ela passando dos 35,50, né, que é o nosso break-even, a gente começa a perder bastante, né? Começa a ter um prejuízo maior. Então, a gente assume compromisso de venda, né? Quando a gente vende uma call, a gente tem que vender o ativo ou strike estipulado, que seria aqui no caso 34. Então, se o ativo for a R$ 100, tá, a gente tem que arcar com essa diferença, né? Seria R$ 66 de prejuízo. Então, o risco é bem grande, né? Muitas vezes maior, o risco é muitas vezes maior do que o prêmio que a gente está recebendo. Mas, claro que a gente tem uma maior probabilidade de ganho nessa operação. Então,
é sempre uma balança, né? A gente tem bastante risco, mas ao mesmo tempo a gente tem uma grande chance de sair vencedor dessa operação, tá bom? Não é tema desse vídeo, mas assim, existem vários hedges também, várias estratégias de proteção, né, caso o ativo comece a subir e a gente não queira estopar, né. O ideal para o iniciante, claro, é estopar, né, começou a subir ali a operação, né, nunca deixar, sem acompanhar, né, sempre quando você está shorteado uma call, o ideal é sempre acompanhar, né, não é ficar muito tempo fora do computador, né, então é bom ter esse acompanhamento. Mas existem estratégias que a gente pode fazer para minimizar esses danos, tá? Mas é outro assunto para outro dia. Eu agradeço por você assistir, tá? Fique à vontade para escrever nos comentários aqui, deixar alguma dúvida, alguma crítica, sugestão também, elogio. E obrigado, até a próxima. Esse foi o vídeo, valeu.